Encontra-se a decorrer até 5 de junho a terceira fase de inscrições de voluntários centrais. Desde a sua primeira edição, em 1986, a Jornada Mundial da Juventude constrói-se sempre com a colaboração de milhares de voluntários. Uma das maiores belezas deste encontro com o Papa, e especialmente com o Papa Francisco, é o dom do trabalho e do tempo de tantos jovens que, de forma gratuita, dão aos outros a oportunidade de participar numa experiência única. Na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023, de 1 a 6 de agosto, como foi em todas as jornadas anteriores, o voluntário vai viver na primeira pessoa o tema desta jornada. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Querer servir o outro, renunciando a algumas coisas pessoais pela alegria que se encontra no serviço. A convidada deste Palavras que Abrem Caminho é uma das voluntárias açorianas que estará em Lisboa na Jornada Mundial da Juventude. Joana Raposo, terapeuta da fala, natural de Ponta Delgada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A primeira pergunta é inevitável. O que é que a levou a candidatar-se como voluntária à Jornada Mundial da Juventude e ser peregrina de uma maneira diferente? Boa tarde, antes de mais, a todos. Obrigada por este convite, que no fundo também é um grande desafio falar sobre a ida às jornadas e sobre este tema tão querido que é o voluntariado. Inicialmente a minha ideia não era ir às jornadas como voluntária, mas sim como peregrina. Um, para aproveitar as jornadas aqui enquanto jovem também, e no fundo ia acompanhar um grupo de jovens aqui da paróquia que eu frequento. Mas a verdade é que depois pediram a minha colaboração para ajudar na organização das jornadas aqui a nível diocesano. E quando eu comecei a desenvolver esse trabalho, apercebi-me de perto da dificuldade que estava a ser, e que ainda estamos a sentir um pouco em conseguir o número de voluntários que se perspectivou como sendo necessário para que tudo corra como previsto e da melhor forma possível. E no fundo é um pouquinho, se tu queres que as coisas corram bem e se queres ver a mudança, também deves fazer parte dela. E de certa forma acabei por me sentir um pouco chamada a ter de assumir este papel enquanto voluntária, porque no fundo é estar ao serviço e estar disponível para aquilo que for necessário, não é? E para aquilo em que precisarem de mim. A Joana já sabe em que área da JMJ vai funcionar como voluntária? Sobre esta semana, portanto, é uma novidade em primeira mão. Tudo indica, claro que até lá poderá haver aqui alguma alteração decorrente de um número maior ou menor de novos inscritos como voluntários, mas tudo indica que eu estarei ao serviço na área da pastoral. Portanto, será mais a esse nível, na preparação de encontros, portanto, na orientação das pessoas, no que tem a ver com os momentos de reconciliação, nas Portanto, Eucaristias. será todo um desafio no qual a Joana, de resto, já se movimenta na sua própria paróquia, mas ainda assim será todo um desafio porque significa orientar jovens de todo o mundo e com eles partilhar também, porque depois não é só no sentido da orientação, no sentido da logística, digamos assim, é também Uhum. no sentido dos conteúdos, não é? E de orientar os jovens nesses conteúdos. O que é que a Joana espera desta jornada? Nós vamos viver, só recordar a quem nos segue, que esta é a Uhum. primeira jornada do pós-pandemia, uma jornada que estava agendada para o ano de 2022, que a pandemia trocou as voltas e fez É adiar verdade. um ano, uma jornada que é vivida num contexto de guerra no coração da Europa, portanto, há muitos dos participantes nesta jornada que vivem diretamente situações de guerra, de conflito. O que é que esta jornada tem de diferente e o que é que a Joana espera concretamente desta jornada?
Eu acho que o que se espera mais, e em nome pessoal, é mesmo viver uma experiência totalmente diferente de tudo aquilo que eu já vivi até agora. E passa muito pelo crescer em conjunto com, conhecer a realidade dos outros e crescermos e melhorarmos enquanto seres humanos, tendo o exemplo de Jesus, não é? Que no fundo nós vemos em cada um de nós, de diferentes formas, com diferentes exemplos, com diferentes modelos, mas sermos casa, sermos acolhimento, e acho que a maior expectativa é mesmo conhecermos-nos naquele momento e, pelo menos durante aqueles dias, sermos a família uns dos outros, estando todos a viver o mesmo, partilhando os desafios, partilhando as conquistas, partilhando tudo o que se vive e o que se sente num evento de uma dimensão como a das jornadas, não é? Que do que nós sabemos traz efetivamente muitos desafios, não só a nível logístico, como até muitas vezes de interação, porque estamos a falar aqui de pessoas que vêm de todo o mundo. Temos o inglês como língua universal, mas se calhar nem toda a gente domina da mesma forma. Portanto, acho que é mesmo no fundo pôr-nos à prova no que tem a ver com isto do estar disponível, do comunicar. Comunicar é muito mais do que falar, isto puxando depois também aqui um bocadinho a brasa à minha área profissional, não é? É mesmo a partir do momento em que eu estou disponível para o outro e que quero ir ao encontro do outro, basta ser eu mesmo e estar disponível para aquilo que está à minha espera, para certamente ser uma experiência incrível. Uhum. Isso pressupõe um grande valor de tolerância, que é um valor muito caro aos jovens. Hum, Acredita que esta tolerância vai ser efetivamente exercitada? Uma das coisas que eu tenho notado das pessoas com quem tenho falado, sobretudo das camadas mais jovens, é Uhum, de que bom vai ser encontrar gente que pensa da mesma maneira que eu, pode não pensar exatamente da mesma maneira, mas que acredita, uhum. tem os mesmos valores O e que mesmo que eu. acredita no mesmo que eu. Porque hoje a sociedade e os grupos onde nós nos movimentamos no dia a dia estão cada vez mais aliados de Deus, estão cada vez mais afastados da Igreja, e portanto há este sentimento reconfortante de vamos encontrar gente igual a nós, gente que pensa da Uhum. mesma maneira como nós. Este diálogo e este encontro vai ser mesmo possível. Sem dúvida. E eu acho que isso nos leva depois para a necessidade que o ser humano sente de se identificar com o outro, não é? E sem dúvida que, principalmente agora nos últimos tempos, estamos a passar por uma fase difícil na Igreja, fruto de muitos temas que têm vindo a ser abordados e de muito que tem vindo ao de cima, de situações tristes e de lamentar, efetivamente. Mas a minha opinião pessoal é que depois muitas vezes se cai no erro de confundir comportamentos de pessoas relacionados com a igreja em si e com o que é ter fé e acreditar no que é a palavra de Jesus e o seu modelo, o seu exemplo. E às vezes acho que se cai precisamente nesse erro de, por estarmos a passar por esta fase tão complicada, então eu não quero isto, eu não concordo com isto. É importante separarmos e sem dúvida que sentirmos que há pessoas da mesma idade que nós, ou mais novos, mais velhos, não interessa, mas que partilham, e eu acho que é mesmo partilhar a fé. Dúvidas todos temos, e isto eu acabo porque às vezes ao lidar com jovens, principalmente mais novos, nota-se muita dificuldade de assumirem perante os outros, principalmente os pares, não é? Que vão à igreja.
ou que vão à missa, ou que estão num grupo de jovens, quase com vergonha, efetivamente. E no fundo o trabalho e a exigência tem sido muito, mas porquê é que tu sentes vergonha disso? Mas porquê é que isso te faz sentir assim? E muitas vezes o que eles nos devolvem é, mas eu não tenho ninguém da minha idade que quer fazer, mas eu não tenho ninguém que partilhe comigo outro tipo de atividades e que queira vir comigo à missa, não é? E às vezes eu acho que isto também nos leva ao outro ponto, que é, e que eu acho que o Papa Francisco tem trazido muito para a nossa Igreja, que é a necessidade da própria instituição se adaptar um pouco também aos jovens e convidá-los a estarem presentes. E eu penso que as jornadas, nesse aspecto, são um dos eventos que mais primam nesse acolhimento, nesse chamar, no mostrar que ser igreja não é só ir à missa, não é só e necessariamente ter que saber os textos bíblicos todos, não é só isso, é muito mais do que isso. Pode passar por ir a um concerto de música, de rock católico, ou pode passar por um festival que tenha várias experiências que no fundo só nos mostra que o que nos une é efetivamente o amor, é aquilo que nós sentimos uns pelos outros e que no fundo foi esse o exemplo de Jesus, não é? Nós hoje temos a tendência, sobretudo os mais velhos, de olhar para os bancos da igreja e olhar para a prática dominical dos jovens e dizer, bom, eles não vêm cá, portanto os jovens estão afastados da igreja. Uhum. Mas os jovens continuam, Joana, a precisar de Deus. Sem dúvida, até porque no momento de aflição todos chamam, não é? Todos pedem, todos recorrem, e no fundo, eu acho que muitas das vezes, os jovens se sentem sozinhos no que a sua família diz respeito. E por isso é que muitas vezes o trabalho que se faz também aqui ao nível da pastoral deve ser direcionado aos jovens, mas também muito às famílias, porque sem este modelo fica difícil para um jovem sentir-se bem num contexto onde não é acompanhado. Um dos seus exemplos não estão presentes. E eu acho que o pensamento deve ser ao contrário, que é se os bancos da igreja estão sem jovens, o que é que neste momento não está a ser feito, ou que poderá ser feito de uma forma diferente, para que os jovens comecem a vir à igreja? E se calhar até passa apenas por começar a convidar um jovem para fazer leituras numa Eucaristia, não é? Claro que se calhar nas primeiras vezes ele vai se sentir um bocado desconfortável, ou se calhar até vai dizer que não, ou se calhar até se vai enganar em algum ritual, não é? Mas a verdade é que ao sentir-se acolhido, ao sentir-se pertença, depois vai acabar por, ok, eu sinto-me bem aqui, este é um espaço no qual eu quero estar. Um, e acho que grão a grão se vai cativando dessa forma, com o tempo, não é? Acho que é mesmo. A paróquia de onde a Joana é natural e onde tem a sua vivência cristã é uma paróquia que sempre foi muito organizada em termos de catequese, que sempre teve bons exemplos, não só de catequistas, mas também da própria vivência, o testemunho da fé cristã. Como é que tem sido esta preparação? Porque na jornada há várias etapas. Há a preparação, porque é necessária, não só do ponto de vista logístico, mas sobretudo do ponto de vista espiritual, porque aquilo não é só um passeio e um encontro de amigos, há de Claro, haver mais claro. qualquer coisa do que essa. E depois há o durante, e nós não sabemos o que é que vai ser o durante, há de ser bom com certeza, porque é o entusiasmo do momento, e depois há o pós-jornada, o que fica, o Uhum. que sobra deste encontro, desta vivência e desta experiência espiritual. Eu perguntava-lhe, para começarmos do princípio, como é que está a ser feita esta preparação? No fundo, para além desse trabalho a nível paroquial, que depois acaba por ser feito em cada uma das paróquias da diocese, nós também temos
um grupo, portanto, o Comitê Organizador Diocesano, que no fundo acaba por unir todas as paróquias, porque nós temos a particularidade de ter a nossa diocese muito repartida, não é? Aqui pelas 9 ilhas, e no fundo posso dizer que essa também tem sido um bocadinho uma dificuldade e um desafio grande, que é termos uma diocese muito repartida e que de certa forma acaba por dificultar aqui um bocadinho o estarmos mais presentes todos em conjunto e podermos organizar uma atividade todos juntos. Mas nós vivemos com o que temos e como podemos, e no fundo, a nível de ilha, também têm sido desenvolvidas várias atividades aqui ao longo do tempo para promover esse encontro entre jovens das mesmas ouvidorias, não é? No sentido de se preparar este caminho que estamos a fazer até, portanto, à semana das jornadas. Localmente, em cada paróquia, no fundo, o que se tem feito tem sido muito utilizar, portanto, as sessões do Rise Up, e que também foram aqui partilhadas pela organização central das jornadas, e que no fundo funcionam um pouco como um guia orientador daquilo que será vivido lá nas jornadas, ou que se pretende, não é? Dos temas que eles planeiam que deverão ser discutidos e partilhados lá nas jornadas entre toda a gente. E no fundo é muito colocar os jovens a pensar de uma forma diferente, a pensar com horizontes abertos sobre o que é ser igreja, o que é estar ao serviço, o que é partir apressadamente, não é? Portanto, tem sido muito. Há este trabalho local, também estamos a falar da organização de atividades junto da paróquia, com a comunidade para angariação de fundos, portanto, também passa por aí, porque a verdade é que os voluntários e os peregrinos dos Açores têm o senão de terem de apanhar um avião para ir para as jornadas, não é? Já não é um Portanto, não tão insignificante quanto isso. não é de todo. E a verdade é que os jovens também se têm, pronto, se têm movimentado muito no sentido de, desde saraus musicais, a jantares, a vendas de rifas, de malaçadas e afins, e realmente tem sido muito importante contar com a colaboração de todos, não é? De toda a comunidade e de toda a sociedade no geral, para levar a bom porto este objetivo de amealhar o máximo possível, para também diminuir os encargos aqui relacionados com a ida às jornadas. Uhum. Desta espécie de mobilização, não é espécie, é mesmo desta mobilização que está a ser feita, quer na Ilha de São Miguel, quer em toda a Diocese, sobretudo São Miguel e Terceira, que são ilhas de acolhimento de outros grupos de jovens, e nós já Uhum. sabemos que são quase 200 que vão ser acolhidos nas famílias das ilhas de São Miguel e da Terceira. Na terceira. Uhum. O que é que a Joana, e porque estamos a aproximar-nos do fim da nossa conversa, o que é que a Joana espera de impacto em termos de diocese? Nós tivemos um congresso diocesano da juventude antes da pandemia, entretanto a pandemia veio trocar-nos também as voltas nessa matéria para executar muitas das iniciativas e das demandas que vieram desse congresso. Como a Joana já disse, a nossa dispersão geográfica também dificulta um pouco esta unidade pastoral de todas as ilhas ao mesmo ritmo e portanto, isso tem necessariamente consequências. Não estamos aqui a fazer avaliação, é o que é, não é? A nossa Claro. geografia. Mas perguntava-lhe eu o que é que espera que fique para a Igreja? O que é que sobrará depois de uma semana intensa que se segue 2 ou 3 anos de preparação intensa para esta jornada? Eu espero mesmo, sinceramente, espero mesmo muito que a instituição que é
a Igreja veja todo o potencial que há no ser humano e em específico nos jovens. E que também se abra e se permita ir ao encontro e adaptar o que é necessário, o que é adaptável, obviamente, tendo como centro o modelo de Jesus em cada um e vermos Jesus no rosto de cada um, que com as suas devidas particularidades tem o seu lugar na igreja e pode fazer a diferença na igreja. E sem dúvida sentirem que nós somos mais se efetivamente estivermos todos juntos todos temos o nosso papel, todos temos um objetivo ao cruzarmos a vida uns com os outros. E eu espero mesmo que a Igreja, como disse, enquanto instituição, enquanto os nossos sacerdotes, enquanto os nossos bispos, portanto, quem vai regendo também esta instituição de forma mais local, e acho que nesse aspecto também tivemos a sorte de recentemente termos finalmente recebido o nosso novo pastor, portanto aqui o Bispo Dom Armando, muito, que também muito tem falado no sentido de chamar os jovens, o que é que nós devemos fazer, o que é que este jovem precisa para ser chamado. Todos são alguém, todos são importantes, são dois, ok, então são os que temos, e espero mesmo que a Igreja veja nestas jornadas a luz, não é? Que tanto se fala de ser sal, ser luz na terra, e ver o potencial que todos podem ter para sermos uma igreja mais e uma igreja melhor, que está mais ao serviço realmente de todos aqueles que realmente a procuram. Obrigada, Joana Raposo, de Ponta Delgada, é voluntária açoriana na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, que, recordo, se realizará de 1 a 6 de agosto, com a presença do Papa Francisco. Todos contam para fazer como Maria, levantarem-se e partirem apressadamente para anunciar a boa nova. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá.